higher, baby, than any mountain. Huh. Deeper than the deepest of seas. Oh yeah. I want you to hold me. Oh my darling, 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 oh darling, eternally. Oh yeah. Oh baby, 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 I got a feeling will last eternally. I got to say it again. I said I got a feeling. Give me the feeling. Bem, vamos fazer mais uma oração, pedindo a direção de Deus nesse tempo para a nossa vida, diante da leitura da palavra dele. Senhor, nós estamos aqui e vamos dedicar agora os próximos minutos para nós lermos a Tua palavra, refletirmos sobre ela e queremos pedir ao Pai que o Senhor lidere o nosso coração, que o Teu Espírito venha sobre nós e que não seja a voz humana nos falando alguma coisa, mas que seja o Teu Espírito confirmando as Tuas palavras, Pai, diante de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos começar então essa série, Venha ao Teu Reino, e nós temos algumas questões importantes aqui para nós introduzirmos a série. E eu quero apenas dizer então, antes dessas coisas, os 4 domingos que nós vamos refletir sobre a série Venha ao Teu Reino. O primeiro deles, que é hoje, nós vamos falar então sobre a existência de um rei. Não tem como nós falar de um reino sem identificar que existe um rei. No segundo domingo, nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade desse reino. Como é que nós podemos observar esse reino no nosso dia a dia, hoje, nas atividades que nós realizamos. No terceiro domingo, nós vamos conversar sobre a formação de um povo, como que esse reino existe, e ele só existe não só porque ele tem um rei, mas porque ele tem um povo que está por todas as partes e tem uma característica fundamental nesse povo. E no último domingo nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida sob esse reinado, ou seja, uma vida caracterizada por um rei que governa. E nesse primeiro dia, falando um pouquinho da nossa série, ela vem com esse propósito de nos apoiar num período muito especial da nossa comunidade, que é nova. 2 anos de comunidade Jardim Paulista. E nós queremos, nesse momento da nossa história, ter muita convicção e muita firmeza do que nós queremos para os anos vindouros, do que nós queremos para os próximos meses, do que nós queremos para os próximos dias, e como a nossa vida estará diante disso que Deus está fazendo com essa comunidade. Em 2 anos de comunidade Jardim Paulista, nós já percebemos que nós, por nós mesmos, nós não daremos conta de ter uma igreja forte, sustentável, relevante, que faça diferença na vida da nossa cidade. Mas que nós precisamos todos os dias pedir: Senhor, seja feita a sua vontade. Diante dos obstáculos, diante das lutas, das vitórias, nós precisamos olhar para nós como comunidade e dizer: não seja feita a nossa vontade, como pessoas, como comunidade, mas seja feita a vontade do nosso Rei, do nosso Deus. Por isso o objetivo de nós falarmos sobre Venha o Teu Reino na série de aniversários da CJP. A segunda questão importante para nós pensarmos é que nós também estamos num momento interessante no Brasil falando sobre reinado ou sobre governo. Nós estamos observando essa discussão sobre reforma política já há bastante tempo. No Brasil isso é tema de discussão desde que existe como país. E no momento que nós estamos vivendo, por conta da corrupção, dos muitos problemas que nós encontramos de ética, de moral, de propósitos,
para o nosso país, nós temos percebido a população preocupada, né? Se esse sistema que está aí continuar, o que será de nós? O que vai acontecer com o nosso país, com o nosso povo? E nós temos percebido uma hipocrisia na vida desses que lideram a nação. E existem pelo menos duas formas de você encarar a reforma política no Brasil. Existe uma linha que estuda a parte política, que vai considerar que todas as coisas boas que podem acontecer num país podem surgir a partir de uma reforma de um sistema, das regras do jogo. E uma outra linha que estuda isso vai entender que isso deve ser uma reforma cultural, uma reforma educacional numa nação. E às vezes fica uma briga, né? Uns vão falando, olha, se nós fizermos a reforma política, tudo vai se resolver, essa corrupção vai embora. E do outro lado os outros gritam, imagina, isso é só mudar a regra do jogo. Se a corrupção está dentro do ser humano, né, mudou as regras, eles vão achar outros caminhos para roubarem e manter essas duas coisas. E a gente fica sempre nesse impasse sobre quem vai governar, quem vai nos liderar, quem vai nos conduzir para uma sociedade melhor. E diante desse gancho que nós estamos passando no nosso país, vem a questão, o que resolve? Será que o que resolve é de fato uma reforma legal do nosso sistema político? Ou existem ações para com a cultura que vão resolver? E como cristãos, né, olhando para a palavra de Deus, nós vamos encontrar em Cristo uma resposta muito contundente e muito direta a essa questão. Jesus traz uma proposta de reforma. E essa proposta se baseia totalmente nele. Ele diz que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida senão nele. Ele é o prometido de Deus como um rei que vai edificar um reino inabalável. Ele é de fato o príncipe que tem sobre os seus ombros o governo de todas as coisas. E o que Jesus então se coloca é como resposta para todo tipo de ser humano, dizendo que se confiar nele, se entregar a ele, se colocar a vida nele, então as coisas vão caminhar conforme a vontade de Deus e tudo vai cooperar para que vá bem. De forma que diante mesmo do momento que nós estamos vivendo no nosso país, nós temos uma resposta diante disso. E a nossa resposta não é tão simplesmente dizer tem que ter uma reforma das leis ou do nosso sistema político, ou tem que mudar a cultura das pessoas, mas a nossa resposta é dizer, olha, tem que vir o reino de Deus sobre o coração do ser humano. Tem que vir o reino de Deus sobre o coração de mais e mais pessoas, e de que as pessoas se submetam a Deus e não se submetam tão somente aos outros sistemas humanos. É esse tipo de reforma que nós temos precisado. E é por isso que nós vamos também falar aqui, durante essa série de mensagens, sobre a proposta de Cristo, de vir um reino de Deus sobre o ser humano, sobre mim, sobre você, antes de qualquer outro sistema. Antes de um sistema que vai governar o nosso país, precisa vir um sistema que governe o nosso coração, que governe a nossa mente, as nossas emoções, as nossas atitudes. E esse sistema que é inabalável, é o sistema que Jesus propõe. Então por isso nós vamos conversar aqui também sobre esse tema, venha o teu reino. Eu quero, a partir disso, trazer então essa questão tão importante que Jesus colocou como o ensino-chave, né, na oração que ensinou aos discípulos. Quando os discípulos então estavam ali preocupados sobre todas as coisas que Jesus falou, sobre como deveriam viver como cristãos, como seguidores de Jesus, os discípulos estavam ouvindo todo o sermão da montanha, aquela compilação de ensinos de Jesus sobre como deveria ser a vida. E nós percebemos que depois de ouvir essas coisas, os discípulos estavam angustiados. Eles estavam querendo saber então como nós vamos viver diante do Pai, diante de Deus. Como nós vamos viver? E eles então olham para Jesus e falam, Jesus, então nos ensine a orar. Nos mostre como falar com Deus. Nos mostre como termos relação com o Pai. E Jesus fala assim, ok, eu vou ensinar para vocês. Vocês, quando orarem, digam as seguintes palavras. E nós conhecemos isso na nossa cultura. Eu lembro que quando eu era garoto ainda, jogava no time de futebol da cidade. Ali, crianças de várias famílias, de diversas ou muitas religiões. A gente se reunia e fazia a oração do Pai Nosso, na versão católica. Mas todos faziam de forma que essa oração é conhecida de todos. Quem não conhece a oração do Pai Nosso?
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E assim vai. E Jesus coloca no centro dessa oração a expressão: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não há como nós olharmos para essa oração que Jesus ensinou, ou seja, essa forma de lidar com Deus, sem considerar que o coração é essa busca pelo reino de Deus. E é isso que nós precisamos, buscar esse reino, essa busca dele para o nosso coração. E eu já coloco aqui para vocês, não é simplesmente nós falarmos, venha o seu reino, mas aqui existe uma busca, uma peregrinação, uma força que tem que surgir do nosso coração, para que a gente consiga alcançar esse reino sobre nós. Esse reino é a coisa mais extraordinária que existe no mundo, a coisa mais poderosa, e nós lidamos como se fosse a coisa mais banal, como se fosse pedir uma Carolina lá na padaria, né, de doce de leite, preferida minha, como se fosse pedir assim, dá aí o reino de Deus, me dá aí o reino de Deus. É a coisa mais valiosa e imprescindível que Deus tem para nos oferecer. E nós lidamos com o reino como se fosse algo banal, como se fosse algo, um item de consumo simples, que nós poderíamos falar isso simplesmente e viver de qualquer forma. O reino de Deus é uma coisa profunda. E para nós termos uma ideia disso, nós vamos observar que existe uma alegria revolucionária e extravagante a respeito do reino de Deus. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ali o evangelista Mateus reuniu diversas parábolas para explicar o reino de Deus. E duas parábolas que estão ali nos expressam essa alegria extravagante, revolucionária que estava atrelada ao reino de Deus. Ele fala sobre um homem que, ao encontrar um tesouro num campo que ele estava arando, ele ficou tão impressionado com aquele tesouro que ele saiu correndo, vendeu tudo que tinha, suas propriedades, tudo, levantou a quantia de dinheiro e voltou e fez uma proposta para o dono daquele campo e comprou aquele campo. Tamanha era a alegria do tesouro que ele havia encontrado. Jesus estava dizendo ali para os discípulos que o reino de Deus é semelhante a esse homem que encontrou um grande tesouro. Vocês imaginam a alegria de uma pessoa que, ao encontrar um tesouro, sai correndo e vende tudo? Por qual alegria você venderia tudo que você tem? Quando Jesus fala do reino de Deus, ele está falando sobre essa alegria extraordinária, revolucionária, que faz você questionar se tudo que você tem é realmente válido. É essa alegria que contagia, essa alegria que transforma. É disso que Jesus está falando. E logo em seguida, depois de contar sobre esse homem, essa parábola, ele fala sobre um outro homem que saía negociar pérolas preciosas. E ao encontrar uma pérola caríssima, linda, maravilhosa, ele decide comprar. E o vendedor fala, custa tudo o que você tem. E ele então olha para aquele homem e fala, olha, eu na minha carteira tenho aqui alguns reais. Ele fala, é tudo isso que você tem. Ele fala, mas que bom, pelo menos lá no banco tem alguma coisa. Ah, você tem conta no banco? Vale também sua conta no banco. Mano, mas o que minha mulher vai dizer sobre isso? Ah, você tem mulher. Vai também a sua mulher. Puxa, mas quem vai cuidar dos meus filhos? Ah, você tem filhos, né? E aquela notícia do que o papagaio, né, caiu lá, e aquela história toda que todo mundo conhece. Conhece? Mas essa alegria desse homem que vendeu tudo, entregou tudo para obter o reino de Deus. A minha pergunta para você agora é, como você lida com o reino de Deus? Jesus estava dizendo ali para os discípulos que é essa alegria quando alguém encontra o reino. E me faz questionar assim, nós de fato encontramos o reino de Deus? Ou nós encontramos qualquer outra fotografia disso? Ou encontramos apenas mera questãozinha ali gostosinha? Será que nós encontramos de fato o reino de Deus ao ponto de nós identificarmos a alegria de que Jesus fala daquele que encontra o reino? Porque me parece que nós estamos vivendo numa apatia tão grande que nós estamos falando assim, não vale tanto assim. Vejam que está então na mente, no coração de Jesus a respeito do reino de Deus. Para Jesus o reino de Deus é algo extraordinário. É uma alegria que nós não podemos encontrar em nada mais. Não está nas coisas materiais.
não está nas coisas emocionais, nos relacionamentos, mas uma alegria que nós só podemos encontrar quando o reino de Deus vem sobre nós. E diante disso, nós temos que nos fazer uma pergunta sincera. Será que nós não estamos observando uma realidade que existe, ou que Jesus aponta, e estamos olhando para um outro tipo de vida? Porque quando eu me deparo com essas expressões de Jesus, eu fico falando, eu acho que ele vê uma realidade que eu não vejo. Eu acho que Jesus está olhando para a existência de algo que a maioria das pessoas não estão vendo. Ou Jesus é um excêntrico, alguém que não é desse mundo, ou nós estamos muito aquém de quem ele é. E na verdade as duas coisas. De fato ele é de outro mundo. Quem captou isso de uma forma muito interessante é C.S. Lewis ao escrever Crônicas de Nárnia. Quando ele tenta colocar ali nos seus escritos literários a existência de um outro mundo. E nós podemos observar aqueles personagens, aquelas crianças que viveram aquelas aventuras no mundo de Nárnia, mas quando voltam para a vida real, elas exercem o mesmo caráter e valores que elas exerciam no mundo de Nárnia. Por quê? Porque para elas aquilo foi real. Transformou a vida delas. E C.S. Lewis está tentando dizer, através dos seus escritos em Crônicas de Nárnia, exatamente isso. De que existe um reino, embora as pessoas não veem, mas que é um reino extraordinário, e onde nós nos achamos. E uma vez que nós encontramos esse reino, tudo muda na nossa vida, tudo faz sentido. Isso transforma quem nós somos e transforma como nós lidamos com tudo à nossa volta. Lembra que aquelas crianças, cada uma tinha uma função. Um era um príncipe, um rei, e aí assim por diante. Porque no reino de Deus nós temos as características. C.S. Lewis não está inventando algo, não está criando algo. Ele está derivando do que é o reino de Deus, que Jesus explicou. De forma que a gente tem que olhar, não para Crônicas de Nárnia, mas para aquilo que Jesus via. O que é que Jesus via, que nós não estamos vendo? C.S. Lewis tentou adaptar isso para nós entendermos melhor. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existe uma Nárnia. Não a Nárnia que C.S. Lewis escreve, mas existe a Nárnia que é o reino de Deus, que está aqui hoje, disponível para você. Aquele armário onde ela entrou e caiu lá naquela floresta de neves. Não nesses termos, mas o reino de Deus está acessível para você hoje. E o que nós estamos fazendo na nossa vida? Que não entramos nessa aventura. E temos preferido videogames, entretenimentos, cinemas e tantas outras coisas para nos entreter, mas nos esquecemos que o reino de Deus é algo extraordinário que está diante de nós. E nós não entramos nele. Existe uma realidade diferente. Olha o que Jesus vai dizer a respeito disso, como ele via as coisas. Jesus vai dizer o seguinte lá em Marcos 12, de 1 a 9. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, ouviu um servo dos lavradores, no tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, os quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa.
e agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Jesus está fazendo uma afirmação, contando essa história simples, que era entendível para todas aquelas pessoas da época. Ele está dizendo a respeito de tudo que existe e que foi criado. Ele não está falando, através dessa parábola, apenas a respeito de uma história de um homem e alguns lavradores, mas ele está dizendo a respeito do mundo, do universo, de tudo que existe. E Jesus está dizendo que tudo que existe foi criado por um só. E esse é o dono da vida. Talvez você não tenha percebido que esse mundo tem um dono, mas Jesus afirma que tem. Esse mundo que nós vivemos tem um rei, e jamais deixará de ter. Talvez você não esteja conseguindo perceber a sua presença, mas isso não significa que não exista. Esse rei existe, e é o Deus Pai. Ele que criou todas as coisas. E talvez você esteja lidando com tudo que é dele, da forma como esses lavradores estavam lidando, usando para o seu próprio benefício, não querendo retornar ao dono da vinha os resultados daquele trabalho. Talvez você esteja lidando como se fosse sua vinha. Mas eu preciso te dar uma notícia, quer você goste ou não. Existe um rei. Existe um dono de tudo. E ele está assim sobre tudo. E vai ter um momento que nós vamos ter que falar com ele. E Jesus está apontando para essa realidade que nós muitas vezes não observamos. Mas essa realidade está diante de nós. Deus está aqui. Esse mundo não foi esquecido por Deus. Tampouco Deus está ausente daqui. Mas Ele está aqui todos os dias. E tem nos dado a liberdade de trabalhar nesse mundo. Mas Ele continua sendo dono. De forma que nós não temos o direito de querer lidar com tudo que existe como se fosse nosso. Deveríamos nos aproximar dele e dizer: o Senhor é o dono de todas as coisas. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. O trabalho que eu tenho foi porque você me chamou para isso. Os recursos estão aqui, eu posso me alimentar desse terreno que eu lavo, porque o Senhor me deixou ficar aqui. Essa é uma realidade que nós temos que observar. A segunda questão, a existência dessa realidade que é diferente. No versículo de número 7, Jesus vai dizer nessa parábola: mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Isso é inconcebível nessa realidade diferente. Nessa realidade diferente, nós não devemos agir como se as coisas fossem nossas e os planos nós que elaboramos e executamos. Jesus está mostrando que esses planos humanos que nós realizamos para controlar tudo e levar tudo do nosso jeito, não cabe no reino desse dono da vinha, desse rei que existe e está sobre tudo. Para ele isso é inconcebível, é inaceitável. Ou seja, as regras são diferentes, as coisas são diferentes. E nós devemos lidar com isso de uma forma melhor. Nós vamos então para a seguinte pergunta: o que de fato Jesus sabia então? O que Jesus sabia? E nós temos o seguinte da parte dele: é preciso estar diante do rei. Existe um rei, ele é o dono de tudo, e nós vamos precisar estar diante dele, quer do nosso jeito, quer do jeito dele. Mas Jesus falou: todos nós devemos estar diante dele. E ele vai dizer o seguinte para nós, Mateus 6, 9 a 13: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus está incentivando, através dessa oração que ele ensinou, que nós devemos nos aproximar do Rei. Ele não é inacessível, ele não é o dono que não liga para nós. Pelo contrário, é o dono que se aproxima e diz: eu quero estar com vocês. Eu criei vocês para viverem comigo. E é importante que vocês estejam diante de mim. Então a primeira coisa que eu coloco aqui como resposta a essa pergunta que Jesus sabia é de que cada ser humano deveria estar diante dele. A minha pergunta para você agora é: você está diante do Rei? E como você está diante dele? Como você tem se colocado diante dele? Em rebeldia? Com os seus planos? Com as suas elucubrações? O que você tem buscado? Jesus fala: chegue-se diante do Rei. E em primeiro lugar fala: Pai nosso. Pai nosso. Ele fala para nós nos aproximarmos desse Rei dessa forma. Nós não precisamos chegar diante desse Rei com as armas nas costas, nem com os nossas tramas para fazer a nossa vontade. Jesus fala: chegue diante dele e diga: Pai nosso. E eu quero então, como segunda questão do que Jesus falava, do que Jesus sabia, mostrar para a gente, assim que funcionar, como é essa vida então diante do Rei. Primeiro, Jesus sabia que nós devíamos estar diante do Rei. Segundo, qual é a característica? Primeira questão: reconhece a vida diante do Rei, reconhece o Rei como um Pai próximo. A expressão que Jesus usou para falar Pai, que está registrado em grego, vai expressar que o Pai é aquele que é o cabeça da casa, aquele que o ensina, aquele que é o mentor. Jesus está dizendo para nós nos chegarmos diante dele, dizer: Pai, ou seja, chefe da casa, chefe de tudo, chefe da minha vida, dono da vinha, dono do universo, dono de toda a sabedoria, de toda a compreensão, de toda a competência, de toda a suficiência. Pai, essa é uma palavra de intimidade. Pai nosso é um Deus próximo, um Rei próximo, e fala: vem, Pai, eu quero estar contigo. Hoje meu coração entende mais essa questão de Pai. Quando o João olha para mim quando eu chego em casa e sorri, eu quero muito que ele entenda que eu estou disponível para ele, que eu o amo, que eu vou abraçá-lo. Outro dia ontem na verdade, eu cheguei em casa e na nossa cultura a gente fala gorfar, né? Mas o certo é golfar. Então, já expliquei aí as diferenças. Então chegou, porque eu ia falar golfar, falando nossa, error, né? Mas o certo é golfar. Mas eu tinha golfado lá no banheiro, sujado as coisas. E quando eu cheguei, a Raquel falou: ih, vamos dar um trabalho aqui. Golfou lá, nem consegui limpar. Vocês acham que eu fiquei pensando na sujeira que ele fez? Ou fiquei pensando em abraçar? Eu nem lembrei. Depois de ter abraçado, brincado um monte, a Raquel ainda falou: e tem que limpar lá. Eu falei: ah, não é verdade. Eu vou lá limpar. E às vezes a gente acha que o nosso Pai, o Deus, é um Deus vingador, que vai bater em nós, porque nós já erramos demais na vida. Mas o que Ele quer, querido e querida, é te abraçar e dizer: eu sou o seu Pai, eu te amo. Pare de se afastar de mim porque você acha que errou demais. Eu sou seu Pai, eu te criei. Eu quero te abraçar, quero te beijar, sentir seu cheiro, te falar das coisas da vida com você, deixar você acertar e errar. Quero ver você crescer. É assim que Deus é para conosco. E é isso que Jesus está dizendo ao ensinar: Pai nosso que está nos céus. Em segundo lugar,
diante do rei, a vida diante do rei, reconhece a necessidade de tratar o rei de forma especial. Jesus também vai dizer assim, santificado seja o teu nome, ou seja, nós devemos ter uma atitude de santificar o nome de Deus, ou seja, aquela questão de não falar o nome de Deus em vão, não é porque é um exercício de dicção, para você ficar controlando ou tendo domínio próprio, é porque o rei deve ser entendido como alguém separado. Ele não é igual a nós. O termo santo ou santificar significa separar. Ou seja, não faça de Deus ou do nome de Deus uma coisa banal, porque Ele não é. Ele é seu Pai, mas Ele continua sendo Deus. Não pense que Deus vai lidar como você lida com as coisas, mas santifique o nome de Deus. Esse Deus é separado. Eu não falo o nome dele em vão. Eu não lido com as coisas dele de qualquer forma. As coisas dele são valiosas. E Jesus fala para nós vivermos dessa forma diante do rei. Em terceiro lugar, busca a vida do reino todos os dias. Jesus fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus está nos ensinando que toda vez que nós vamos falar com o Pai, a gente fala, qual é a sua forma de fazer? E eu busco isso todos os dias. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, existem coisas em nós que não têm a ver com o reino, e por isso nós temos que buscá-la. Jesus está dizendo, vocês precisam buscar esse reino, essa forma de viver, esses valores, esses sentidos, os propósitos do rei, do Pai, porque Ele é o dono das coisas. Então nós devemos viver dessa forma. Em quarto lugar, entre a sua própria vontade e a do rei, prefira a do rei. Porque existem muitos momentos em que nós vamos falar assim, Deus, eu quero uma coisa, e eu estou percebendo que o Senhor quer outra, e aí a gente vem para um dilema sobre como nós devemos viver, e Jesus está dizendo, quando você chegar nesse dilema, prefira do rei. Prefira do rei. Diga para ele, seja feita a tua vontade aqui então. Nosso maior problema é esse, às vezes a gente fica tentando entender que tudo que Deus quer de nós. Só que nós poderíamos simplificar, entendendo que quando nós estamos nesse dilema entre o que nós queremos e que é contrário ao que Deus quer, aí nós devemos falar, seja feita a tua vontade. E as outras coisas Deus te deu liberdade para viver. Agora, quando há conflito, prefira a vontade de Deus. Ele coloca em nós vontades, desejos, vontades de viver. Vá viver! À medida que isso você vai percebendo na leitura e meditação da palavra que há conflito, prefira a vontade de Deus. Não se pode, mas vá viver, porque Deus te deu vida para isso. Em quinto lugar, a vida diante do rei deseja ver na terra a realidade desse reino dos céus. Ou seja, olha para tudo que está em volta e fala, nossa, aqui eu gostaria que fosse como Nárnia, como se fosse como o reino de Deus. Eu gostaria que os valores entre as pessoas fossem assim. E Jesus está dizendo, deseje na terra como nos céus a vontade do Pai. E nós devemos procurar isso no nosso dia a dia. Em sexto lugar, a vida diante do rei reconhece a dependência de Deus. Dar aquilo que alimenta hoje. Ele fala, pão nosso de cada dia dá hoje. Está reconhecendo que tudo vem do Senhor. Jesus diz então, ele sabia disso, que diante de Deus nós deveríamos depender dele para o pão de hoje. Me dá o pão de hoje. Eu sei que eu não posso criar por mim mesmo um alimento para hoje. Eu dependo de ti. Dependo do teu governo do universo. Por isso me dá o de hoje. Me dá o de hoje. Em sétimo lugar, a vida diante do rei reconhece que erra, especialmente diante do rei, que é santo e justo. Ele fala, olha, perdoe os meus pecados. Eu erro. Eu estou sempre diante dos meus erros. Mas me perdoe. A vida diante do rei reconhece, porque ao vê-lo, ele não errando, a gente deseja ser igual e reconhece ao mesmo tempo em nós que nós erramos. Mas muitos de nós gostamos de levar uma vida dizendo assim, não errei. Quando alguém aponta um erro, fala assim, viu? Você também tem seus erros, suas críticas, suas questões, deixa eu com as minhas. Ou seja, não aceita ser corrigido, apontado naquilo que está errando. Mas aquele que está diante do rei fala, ok, de verdade, pode ser que eu tenha errado. E ao observar, fala, de fato eu errei. E eu quero fazer diferente.
Em oitavo lugar, a vida diante do rei permite ser perdoado. E olha que interessante, ele permite ser perdoado à medida que ele perdoa. É isso que Jesus nos ensina a falar com o rei. Fala, olha, me perdoe, mas da mesma forma como eu tenho perdoado aqueles que estão me ofendendo. Ou seja, aquele que está diante do rei fala assim, olha, não vou assumir para mim uma vida injusta, onde eu recebo todo o perdão, mas eu lido com o outro sem perdoar. Aquele que está diante do rei fala assim, eu quero uma vida justa, equilibrada. Então só me perdoe, Pai, à medida que eu perdoo os outros. Você tem coragem de falar isso para Deus? De assumir uma vida em que fale assim, olha, rei, olha, Pai, só me perdoa à medida que eu estiver conseguindo perdoar os outros. E perdoar dívidas, perdoar ofensas, perdoar chateações, renovar o coração. Só faça dessa forma. Jesus coloca isso como nós devemos viver diante do rei. E eu digo para você que talvez seja uma das coisas mais difíceis. Nós temos a coragem de dizer isso. Mas no fundo, às vezes nós desejamos o perdão de Deus para que a gente fique superior aos outros e continue ainda a desprezar aquele que nos ofendeu. Em nono lugar, sabe que está sujeito à tentação e pede ajuda do rei. Jesus ensina na oração, não me deixe cair em tentação, mas livre-me do mal. Ele reconhece que essa outra realidade paralela pode te distrair, você pode desejá-la. E ele fala, me ajuda a lidar com essas possíveis tentações sobre minha vida. Décimo, a vida diante do rei entende a existência do mal e pede o livramento do rei. Ele está sempre diante de nós. Essa maldade está diante de nós. E Jesus diz que diante do rei nós estamos diante disso. Nós reconhecemos que o mundo é mau. Nós pedimos para que Ele nos livre dessas coisas. Por último, alguns estudiosos ou teólogos vão, talvez, uma linha mais crítica, querer rejeitar isso da oração do Pai Nosso. Mas, dizendo, e de fato é isso que chegou ao entendimento, que foi um acréscimo da igreja, não sabe exatamente quando, mas uma das cópias vem uma doxologia, ou seja, um texto pequeno dizendo, pois teu é o reino, a glória e honra para sempre. Amém. Como sendo a igreja colocando e não o que Jesus havia ensinado. E de fato, se você olhar para a sua Bíblia, está entre parênteses. Mas eu coloco isso como algo extraordinário. Porque o que está acontecendo é que a própria igreja, ao ver a vida acontecendo da forma como Jesus ensinou, encontra no seu coração o desejo de dizer, pois teu é o reino, o poder, a glória, a honra para sempre. Amém. Ou seja, a vida diante do rei nos leva para essa situação de nós começarmos a celebrar, porque a vida no reino é extraordinária. E é por isso, sim, que foi colocado ali, depois das palavras de Jesus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, a vida diante do rei percebe e celebra a existência de um rei e de seu reino. Isso é maravilhoso. E quando nós nos deparamos com esse rei e esse reino, o nosso desejo é dizer, olha, de fato, tudo é seu, o reino é teu, toda a honra, toda a glória, não existiria vida sem o Senhor, a minha vida é sua, faça dela o que quiser. E eu quero concluir então a nossa reflexão, colocando para nós, qual a nossa resposta possível diante disso? E eu coloco o seguinte, em primeiro lugar, venha, veja e viva esse reino que está disponível para você hoje. Se você tem vivido o reino de Deus de forma aquém, reveja isso. Se você nem tem vivido o reino ainda, eu convido você para essa jornada de Nárnia. Talvez você vai entrar como Lucy, lá naquele armário, devagar, onde será que ela está pisando? O que vai acontecer? Mas venha e veja e viva esse reino que está disponível para vocês. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: primeiro eu criei, depois eu compreendi.
Foi assim que ele encontrou a forma de construir sua vida cristã. Muitas vezes o que nós queremos é, eu quero compreender e depois eu quero crer. Talvez você queira lutar com isso, mas Deus tem uma forma clara de lidar com as coisas. Primeiro você crê, depois você compreende. Venha, veja e viva. E por último, entregue-se à alegria desse reino. Aqui talvez, especialmente para aqueles que já estão no reino de Deus, ou têm tido um relacionamento com Ele há algum tempo, mas têm vivido apático. Não sei quais são as travas, quais são os obstáculos, mas o reino não foi disponibilizado para você viver na apatia. Existe algo extraordinário aqui, que leva você a uma alegria extraordinária, revolucionária e transformadora. Quero convidar você a vir e começar a olhar as alegrias do reino e não as travas que talvez chegaram até o seu coração. Entregue-se à alegria de um reino que já está aqui hoje. Com todo Baby, than any mountain. Huh.